muito antiga e muito eficaz, muito tranquila de ser feita. É o seguinte, sei na semana, há 3 dias atrás, uma enquete, né, para saber aí o que vocês gostariam de ver no canal, né? Coloquei alguns temas lá, entre adubação, cuidados básicos, colheita, entre outros para vocês citarem, né? E o primeiro tema que ganhou com 51% dos votos foi adubação. Esse aqui que eu tô filmando é um pezinho de uvaia, tá, pessoal? Segunda produção dele, olha só que absurdo. Lembrando, pessoal, que as dicas que eu passo aqui no canal é sempre adubação 100% orgânica, tá certo? Não passo e nem faço, né, adubação química. Olha só essa uvaia aqui. Bom, pessoal, eu vou iniciar pela primeira, tem até um uvaia aqui, ó, vou fazer o vídeo daqui a pouco de colheita. Primeira dica que eu vou começar, pessoal, é os cuidados básicos com a adubação de cobertura. Isso eu ensinei num vídeo, um dos últimos vídeos que eu repassei para vocês aí. É o seguinte, se consiste no que, pessoal? Você pegar um adubo aí da sua que você queira, né, que você tenha disponível aí, seja um esterco de gado, igual é o meu caso aqui, um esterco de galinha, um esterco de bode, de coelho, de codorna, tá certo? E fazer uma cobertura por cima da terra, né? Que essa cobertura aqui ela vai nutrir a terra, manter a terra úmida e proteger essa terra aí dos raios solares, né? Então ela tem uma multifunção aí. Então é uma nova técnica aí, então, de cobertura, de adubação por cobertura. Essa é a primeira dica. Olha só, a terra sempre fica úmida aí com essa dica. Nós vamos para a próxima dica agora. Bom, pessoal, a próxima dica que eu vou passar para vocês é a adubação aí que a gente incorpora, né? Que a gente mistura essa adubação que é a mais comum, a mais conhecida, no meio da terra, né? O que acontece? De tempos em tempos, de 1 em 1 mês, pessoal, vocês vão estar pegando alguma adubação orgânica, como, por exemplo, esterco de galinha, né? Esterco de gado, de cavalo, farinha de osso, torta de mamona, ou humus de minhoca, né? Um dos exemplos é casca de ovo triturada, tá certo? E vocês vão estar em volta do vaso, pessoal. Vocês vão fazer uma vala em volta do vaso de mais ou menos aí uns 10 centímetros. Vão retirar essa terra, adubar em volta do vaso, sempre em volta, nunca próximo ao caule da frutífera, tá, gente? E voltar novamente com a terra por cima desse vaso ou no chão que vocês estiverem adubando. Quantidade nesse caso, pessoal, vai variar muito em questão do tamanho da planta que você está adubando e o tamanho do vaso, né? Eu vou dar uma medida básica aí para vocês aí, ó. Vamos supor, esse vaso aqui é um vaso aí de 40 litros, né? Por exemplo, uma farinha de osso, uma torta de mamona, vocês colocando aí 5 colherzinhas em volta é o suficiente, uma vez por mês, somente isso basta. Beleza? E por aí vocês vão fazendo os cálculos aí, né, de acordo com o tamanho do vaso e da sua frutífera aí, tá certo? Por exemplo, essa aqui é um vaso que tá a nossa siriguela. Olha só que espetáculo fala nisso, gente, olha. Toda florida. Olha só. Adubação aí, ó, como sempre, 100% orgânico, tá vendo? E esse vaso aqui, por exemplo, aqui, ó, colocaria aí no máximo umas 3 colherzinhas, é o suficiente, gente. O importante, tem gente que é desesperado demais querer adubar e naquele pensamento errado, né? Enquanto mais melhor, pelo contrário, gente. A gente exagerar na adubação, você vai fazer muito mais mal para sua frutífera do que bem, tá certo? Bom, pessoal, outra dica, uma das que eu mais uso aqui, por ser mais prática e melhor para as plantas no sentido de absorver os nutrientes mais rápido, é a forma de chorume. O que é isso? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero chamar muita atenção para vocês, que o pessoal erra muito em fazer. Se você recebe água na sua casa tratada de alguma companhia aí de saneamento, no nosso caso aqui de Minas Gerais, aqui é a Copasa, né, e por aí, né, de acordo com o seu estado ou sua cidade, vai variar. O que eu quero é o seguinte, porque essa água tratada, ela contém cloro, correto? Então, como a gente faz uma adubação orgânica, se você pegar a água direto dessa companhia, né, que está tratada com cloro, e colocar aí as dicas que eu vou passar agora a seguir, você vai matar esses micro-organismos. Por quê? A adubação orgânica a gente trata de uma forma natural, pessoal. Então essa forma natural contém vários micro-organismos vivos que ajudam aí as plantas em geral, tá certo? Então a primeira dica, pessoal, primeira coisa, antes de se fazer o churume, o que vocês vão fazer? Vocês vão encher o recipiente seus, né, independente do tamanho que for,
com essa água. Devem tampar, podem deixar tampado, tá, pessoal? Devem ficar, por causa, né, do caso da dengue. Vão deixar tampado essa água por pelo menos 4 dias. É o suficiente para o cloro que está nessa água evaporar e ficar uma água natural, sem o cloro, que não vai matar os seus micro-organismos. Aí, pessoal, aí nós vamos vai variar o chorume. Como que funciona o chorume? Chorume, pessoal, é a decomposição de qualquer matéria orgânica que a gente pegar, literalmente qualquer uma matéria orgânica, por exemplo, capim, por exemplo. Se você tiver um capim, uma grama, acabou de arrancar um mato, erva daninha no seu capim, ó, da sua horta, dessas frutíferas aí, ó, pega e jogue dentro dessa água, deixa aí 1 semana, mexe todo dia, gente, e aí vocês vão ter esse resultado aqui, né? Nesse caso aqui, pessoal, somente, vou misturar aqui para vocês verem. Nesse caso aqui, gente, ó, tá uma mistura danada aqui, ó. Eu coloquei farinha de osso, torta de mamona. Essa aqui é uma outra dica que eu vou dar, tá? Essa aqui é a que a gente faz trimestralmente. Mas tá, vamos passo a passo, senão eu vou me empolgar aqui, pula aí, vocês não entendem. Então, pessoal, o primeiro exemplo que eu dei, então, se você acha que não tem nada, em casa, que não consegue adubar, às vezes tá sem dinheiro e tudo, igual eu acabei de falar, o capim, né, tem muita vitamina, uma forma orgânica maravilhosa, né? A prova disso aí você vê que os animais, a vaca, um boi, um cavalo, come só aquilo e tem aquela força, aquele vigor todo. Então tá aí a prova. Então basta colocarem o capim, isso é uma forma até sustentável, muito sustentável e diferente, né, pessoal? Muita gente ainda não pensou, não sabe dessa maneira. Então, primeira forma que eu citei, capim. Segunda forma, para quem tem uma composteira, eu indico demais, gente. Aqui em casa, que além de ser super sustentável, a gente jogava aqui, né, antes, a gente jogava aqui tudo que é resto de legumes, casca de fruta, etc. fora. Hoje a gente tem a composteira, tem um vídeo aí, eu vou deixar na descrição para vocês como montar a composteira corretamente, o que pode estar usando. Então a gente pega essa composteira, no passar do tempo, pessoal, ela dá um chorume, né? Sai um chorume, uma água preta de lá, que é riquíssima em vitamina. Então a próxima forma de adubar é isso. Outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, é o seguinte: tudo que eu vou citar aqui agora, sempre a medida vai ser 1 kg da matéria que você escolher, da matéria orgânica, ou por exemplo, capim, mais ou menos, seria 1 kg de capim para cada 10 litros de água, ok? Isso via solo, para vocês aplicarem em volta da planta, tá certo? Agora, via foliar, seria 1 para 20, se vocês quiserem borrifar, que é outra forma da gente, outra grande forma de adubação que a gente tem, tá certo, pessoal? Então, a próxima coisa, então, a forma de adubação, eu já falei, a segunda seria via chorume, né, da composteira. Terceira forma, uma farinha de osso, 1 kg de farinha de osso para 10 litros de água. Próxima forma, torta de mamona, 1 kg de torta de mamona por 10 de água. Outra, esterco de galinha, esterco de gado, esterco de coelho, esterco de codorna, entenderam, pessoal? Então é sempre 1 kg da matéria orgânica para 10 litros de água. Aí uma dica que eu vou dar, pessoal, isso aqui é um exemplo que eu tenho, é um balde, né, que eu tenho aqui de 60 litros. Como eu tenho várias frutíferas aqui, ele não é suficiente. Mas o que eu faço aqui? Na verdade, eu até encomendei um outro para mim ter um recipiente bem maior. Mas o que eu faço aqui, pessoal? Eu dobro ele. Dobro ele como assim? Em vez de eu usar, presta atenção, pessoal. Atenção, hein? Neste caso aqui, eu tô como se eu estivesse preparando para 120 litros. Mas como assim, ó? Eu dobro a receita que eu acabei de falar para vocês, pessoal. Se é 1 kg para 10 litros de água, eu estou colocando aqui 2 kg para 10 litros de água. Porém, nesse caso, ela não está pronta. O que eu faço? Eu pego metade do recipiente que eu vou aplicar nas minhas frutíferas, né? E acrescento metade de água, entenderam? Que aí eu tiro essa diferença dessa dosagem a mais que eu fiz. Compreenderam? Eu espero que tenha compreendido. Então, essa é a outra maneira muito eficiente, uma das mais, na verdade, porque eu te falei, por estarem líquido, as plantas elas absorvem muito mais rapidamente essa matéria orgânica. Aí outra coisa, pessoal, outra maneira que tem da gente estar fazendo essa adubação é a adubação via foliar, que é igual eu acabei de falar para vocês, pessoal. A gente pega aí, no caso, para via foliar, a gente vai pegar 1 litro de água, 1 litro não, perdão, pessoal. A gente vai usar uma parte do produto para 20 de água, tá certo? É o contrário do chorume ali.
tá certo? Que é o que eu acabei de explicar. Aí seria 1 para 10, aí nesse caso seria 1 para 20, 1 litro de chorume para 20 de água. Entenderam como é que é, pessoal? Então, aí é outra coisa. Como é que a gente aplica isso hoje? É o seguinte, então, por exemplo, tá? Isso aqui é uma goiabeira tailandesa, tá? Aquela goiaba gigante, pessoal. Vocês vão borrifar na parte de cima e na parte de baixo. Para quem não sabe, pessoal, as folhas, né? As folhas também tem como se fossem micro boquinhas, né? Então as plantas, as frutíferas, né? Elas se alimentam aí pelas folhas. Então, uma forma extremamente importante de estar adubando essas frutíferas é dessa forma, gente. Então, é muito importante a gente estar adubando aí também pela folha, tá certo? E voltando novamente ali, pessoal, a última dica que eu vou dar para vocês, né, que essa dica aí, ela é feita aí, eu faço de 3 em 3 meses, ou seja, 4 vezes no ano que eu faço. Pessoal, eu pego todos... mas uma forma mais, lembrei aqui, pessoal, desculpe, lembrei, mas uma forma de adubar, eu dei também, foi a última dica que eu passei. Caixinha de leite, sempre fica um restinho de leite lá, não fica, gente? Então, aquele leite, então, vocês vão encher, tá certo? Jogar aqui nesse recipiente para poder estar fazendo esse chorume. E aí vocês vão ganhar mais uma forma de chorume. Então a última dica vai ser o seguinte: vocês vão pegar um mix aí de tudo que vocês tiverem aí de matéria orgânica, tá certo? Vão fazer isso apenas de 3 em 3 meses, tá, gente? Vocês vão fazer esse mix aí de torta de mamona, farinha de osso, esterco de gado, esterco de galinha, e vão fazer esse chorume e vão aplicar nas suas plantas de 3 em 3 meses. Gente, dá um resultado assim fabuloso, não deixem de fazer. Bom, pessoal, é isso, eu espero que tenha tirado bastante dúvidas aí. Ainda assim, pessoal, mas uma última informação que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: qual que é a quantidade, né, desse chorume, seja aquele de 3 em 3 meses que eu falo para vocês, ou aquele, né, que vocês vão aplicar variado. Cada mês, pessoal, vocês vão aplicar um chorume daquele. Por exemplo, um mês vocês vão colocar uma cinza de madeira. Essa cinza de madeira é outra opção também. Outra vez vocês vão colocar farinha de osso, outra torta de mamona, outra esterco da sua preferência. O que eu faço, gente? Num vaso aí de 50 litros, eu uso aí 500 ml, sempre em volta do vaso, tá, pessoal? Nunca próximo do caule, tá certo, pessoal? Então, de mês em mês, vocês vão fazer essa variação do chorume orgânico, tá certo? Seja em vaso ou seja no chão. Cada mês vocês vão colocar um. No caso da adubação não líquida, né, naquela que eu falei, que vocês incorporam na terra, também é a mesma coisa. Fazer adubação variada mensal. Beleza, pessoal? Não se esqueçam disso aí. Grande dica importantíssima. Abraço, pessoal. Comentários seus aí. O que tiver para me poder estar esclarecendo, só perguntar nos comentários aí que a gente eu vou solucionar a dúvida aí de todo mundo. Agora eu vou ensinar uma forma de adubação para quem tem frutíferas no chão, pessoal, tá certo? Essa técnica é muito simples, é uma técnica muito antiga e muito eficaz, muito tranquila de ser feita. É o seguinte: se consiste em abrir uma vala aí de 40 a 60 centímetros de profundidade, e o comprimento vai variar de acordo com o espaço que você tem, tá certo? Eu, no meu caso, como meu espaço é muito pouquinho, ó, daqui até ali já não tem espaço mais, então eu abri de 60 por 60, tá certo? 60 de profundidade e 60 de largura. Então é o seguinte, pessoal, essa técnica consiste em todas as raízes das frutíferas que estão próximas virem se alimentar daqui. É o seguinte, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho meu pé de graviola. Vou alimentar esse pé de graviola, esse pé de araçaboi, uma videira Vênus que tá ali, ó, tá com caixinha de uva ali já. Temos aqui uma atemóia e futuramente, né, quando que elas se desenvolveram mais, tem um pé de jabuticaba híbrido ali, mais uma videira Vitória, tá certo? 000, pessoal, ó, só com aquela dica que para quem não viu, depois eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, ó, como que montar a composteira, o que a gente pode colocar, o que a gente não pode, né? E olha só que maravilha, além do humus de minhoca, gera esse chorume aí, ó, indispensável, riquíssimo aí, tem tudo aí que sua planta precisa, pessoal. Aí eu vou colocar lá no meu tamborzão ali de 200 litros, deixar curtindo ali, né? Claro que eu vou encher mais uma lata dessa aqui, né? E deixar curtindo, e ó, excelente adubo aí, é só regar as plantas aí, ó, e preparar aí, que depois vai ter aquele boom aí de frutificação, se Deus quiser.
Quem planta e cuida, colhe!